falar um pouquinho para vocês sobre a vida da Santa Teresa de Calcutá. O nome verdadeiro dela era Agnes, ela nasceu dia 27 de agosto do ano de 1910 na Albânia. Ela foi uma freira católica, que foi conhecida como a Santa das Sargentas. Então, como que foi a adolescência, a infância de Santa Teresa de Calcutá? Ela desde pequena foi muito religiosa, se dedicava à paróquia dela, que era ao Sagrado Coração de Jesus, E quando ela tinha 12 anos, ela já sabia que a vida dela, a vocação dela era a vida religiosa, E quando ela tinha 18 anos, então, ela ingressou no Instituto, da Bem-aventurada Santa Virgem Maria, conhecido como Irmã de Loreto, na Irlanda, E no dia 12 de outubro do ano de 1928, ela foi admitida como postulante e escolheu o nome religioso para ela como Maria Teresa. Por ela sentir também um forte chamado missionário, ela foi enviada para a Índia, para um colégio da congregação, Então ela chegou até a cidade de Calcutá e lá ela atuou por 17 anos da vida dela como professora de geografia, E a partir disso, ela fez os votos perpétuos dela, então ela passou a ser chamada de Madre Teresa. No mesmo ano, de 1942, a escola que Santa Teresa de Calcutá trabalhava, ela passou a ser um hospital militar, porque naquela época estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, E nesse mesmo ano, em abril desse mesmo ano, a Santa Teresa ela fez um voto privado a Deus, dizendo que sob pena de pecado mortal, ela não iria lhe negar nada a Deus. Dentro de Santa Teresa de Calcutá tinha algo muito diferente quando ela via as crianças mais pobres e os idosos nas ruas, algo que chamava a atenção dela. No ano de 1946, ela fez uma viagem para o noviciado e nessa época já havia chegado no limite esse conflito interior que tinha dentro dela, E ela já estava bem doente, ela precisava de cuidados. Então as irmãs superiores decidiram que ela fizesse um retiro a fim de que ela recuperasse a serenidade espiritual dela e a saúde. Foi nesse retiro que ela ouviu a voz de Jesus dizendo: "Tenho sede". Ela percebeu que Jesus estava falando para ela servir aos pobres, continuar sendo freira, mas agora servindo aos pobres nas ruas, aqueles que mais precisavam. Ela voltou dessa viagem, ela contou isso para as irmãs superiores, para o diretor espiritual dela, e o arcebispo de lá, juntamente com o diretor espiritual dela, tiveram a ideia dela fazer um ano de oração e discernimento para ver se essa era a vontade de Deus. E esse tempo passou, e depois disso ela enviou cartas para as irmãs superiores dela, porque ela foi para outro lugar, e elas autorizaram, e o Papa também autorizou, o Papa da época, autorizou ela a servir aos pobres, só que agora nas ruas, Certamente ela ficou muito triste por estar deixando as alturas dela, mas ela tinha certeza que essa era a vontade de Deus para a vida dela, Ela deixou de usar, então, o hábito tradicional que ela usava da congregação dela, e ela começou a usar um sari branco com faixas azuis, e do lado esquerdo, do ombro dela, ela usava uma cruz também. A Teresa de Calcutá foi percebendo que aos poucos ela foi se tornando professora e aluna também, porque ela podia aprender muita coisa, os mais necessitados, levando essa vida assim de entrega total a eles, Ela foi aprendendo muita coisa. E ela dizia que a maior riqueza que se pode dar a uma pessoa é o amor. Tem até uma frase dela que diz que o importante não é o que se dá, mas o amor com que se dá. Aos poucos ela foi se transformando também numa enfermeira. Ela percebia que ela sabia muito sobre história e geografia, mas cuidar das pessoas que estavam com alguma doença, ela não sabia. Então ela teve que percorrer 390 quilômetros para poder frequentar um curso de enfermagem, que algumas irmãs estavam ofertando em outro lugar. Tem um texto dela, nesse livro aqui, que é muito interessante quando ela fala dessa vida dela que ela levava se entregando aos pobres. Ela dizia: não voltarei atrás, a minha comunidade são os pobres, a sua segurança é a minha, a saúde é a minha casa é a casa dos pobres, não apenas dos pobres, mas dos mais pobres dos pobres, daqueles de quem as pessoas já não querem aproximar-se com medo de contágio e da porcaria, porque estão cobertos de micróbios e vermes, daqueles que não vão rezar porque não podem sair nus de casa, daqueles que já não comem porque não têm forças para comer, daqueles que se deixam cair pelas ruas conscientes de que vão morrer,
e ao lado dos quais os vivos passam sem lhes prestar atenção, daqueles que já não choram porque se lhes esgotaram as lágrimas. É muito bonito, né, quando ela fala que não é dos pobres, né, que ela cuida, mas é dos mais pobres dos pobres, né? É muito lindo isso. Ela foi organizar um abrigo temporário também para essas pessoas, que ele recebeu o nome de A Casa do Moribundo ou A Casa do Coração. E nesse livro tem algo muito interessante que fala que no ano de 1952 e 1997, né, 45 anos, cerca de 20 mil pessoas se voltaram para Deus sob os cuidados da congregação da Madre Teresa de Calcutá. E durante esse tempo, ela foi organizando várias casas, né, abrigos, inclusive em outros países também, né? Ela dizia que tudo isso era um encontro com Jesus crucificado na face dos mais pobres, né? Então, como que foi o caminho para ela ser considerada santa, né? Ela morreu dia 5 de setembro do ano de 1997, quando ela tinha 87 anos. Ela foi beatificada 6 anos após a sua morte, né, pelo Papa São João Paulo II, né, e ele foi considerado um dos melhores amigos dela também. Ela foi canonizada no ano de 2016. Qual foi o milagre, né, que fez com que o Papa Francisco declarasse que a Madre Teresa de Calcutá, né, era santa? O caso envolve um homem da cidade de Santos. Isso aconteceu no ano de 2008, dezembro de 2008, né? Ele, né, conheceu a esposa dele, namoraram, noivaram, e ele já era doente, ele tinha muitos desmaios, dor de cabeça, né? E eles foram fazer o exame e perceberam que ele tinha uma infecção bacteriana no cérebro dele. E isso ocorreu que ele tivesse também abscessos múltiplos com hidrocefalia. O que seria isso, né? Hidrocefalia. Que havia acumulado líquido no cérebro dele, e esses abscessos seriam o acúmulo de pus, então era algo muito sério. Ele tinha 8 desses abscessos, então, e era algo assim raro acontecer, né? E ele estava com isso. Mas mesmo assim, depois eles casaram, né? Só que piorou, né? O caso dele piorou. E a mulher dele, ela já sentia um amor, né, pela Madre Teresa de Calcutá, que ainda não era santa, mas ela pedia muito para ela, né, que curasse o marido. Até que um dia o padre, né, que fez o casamento deles, né, deu para ela uma relíquia da Santa Teresa de Calcutá, né, e uma oração. E o marido dela já estava internado. Então todo dia ela ia lá e colocava, né, a relíquia sobre a cabeça do marido dela e rezava a oração com ele, né, e deixava debaixo do travesseiro dele, né. Até que um dia ele piorou, o quadro dele piorou, e o médico falou: vamos ter que fazer uma cirurgia. E na sala de cirurgia, né, ele estava esperando a enfermeira chegar com o catéter, né, para colocar no cérebro dele. Só que a enfermeira, por algum motivo, ela não chegou, né? E o médico decidiu ir ele mesmo buscar o catéter, né? Foi o tempo dele voltar, conta no livro que foi de 15 a 30 minutos, mais ou menos, para ele voltar e perceber que o rapaz, ele estava bem, ele estava lúcido, ele estava conversando, né, coisa que ele não estava antes, ele estava, né, não estava consciente antes. Realmente era um milagre que tinha acontecido, né? Depois eles foram fazendo vários exames e tudo mais, mas o rapaz, ele estava curado, né? E a mulher dele não teve dúvida que foi, né, a Santa Teresa de Calcutá que tinha, né, intervindo ali naquele momento, porque ela havia pedido há muito tempo, né? Quando o médico disse, né, ela teve essa certeza que era ela, né? Então, essa história é a história de que ela foi considerada santa, né, por esse milagre, né? Depois, como ele tinha feito essa cirurgia, ele tinha tomado vários remédios fortes também, a chance deles terem filho era muito pequena, mas eles preferiram continuar, eles preferiram confiar, né, na misericórdia de Deus, né? E eles tiveram 2 filhos depois disso também. Então isso mostra, né, como eles eram pessoas de fé, né, e conseguiram alcançar as graças que eles tanto queriam, né? De imaginar que a Santa Teresa de Calcutá vivia uma penumbra, né, espiritual. Ela sentia como se ela estivesse separada de Deus, né, por muito tempo, desde quando ela começou a se dedicar a Deus pobres até o último dia da vida dela, ela sentia isso, né? E ela foi percebendo que esse drama que ela vivia fazia parte da missão dela, né? E dessa escuridão emanava a luz de Deus. A Santa Teresa, ela praticou um amor em estado puro. O que significa isso? Que ela não sentia qualquer tipo de gratificação
ela dizia que a caridade dela não era movida por interesse ou por troca, né? E no livro dela que eu mostrei, tem algo muito interessante que fala assim, né, que tem 3 níveis de amor, né? Que a gente pode amar a Deus sobre todas as coisas, né, e ao próximo como a gente nos ama, né, como a si mesmo, né? Só que a gente pode aprofundar esse amor, né? Aprofundar esse nível de amor amando o próximo como nós amamos a Deus. E nós podemos aprofundar ainda mais amando o próximo como Deus ama o próximo. Então, a Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, ela chegou nesse nível de amor, porque ela amava o outro, ela amava aquelas pessoas pobres como Deus amava eles. Era um amor puro, um amor que não esperava recompensa, né? Quem faz faculdade de administração, pedagogia, psicologia, provavelmente já estudou sobre a pirâmide de Maslow, que fala das necessidades, né? E vai falar que algumas pessoas são consideradas autorrealizadas, e a Santa Teresa de Calcutá, ela é uma dessas pessoas consideradas autorrealizadas, né? Eu estudei isso e eu comecei a pensar por que será que ela é considerada autorrealizada, né? E estudando aqui eu fui percebendo que é porque ela chegou nesse 3º nível de amor, né? Que era um amor puro, né? Que não esperava nada em troca de ninguém, né? Ela só amava como Deus amava o outro, ela amava. Isso é muito lindo, né? Então, a gente, né, somos cristãos, é preciso amar como Jesus amou, né? Isso requer decisão, humildade, né? A Santa Teresa de Calcutá, ela foi muito criticada também, né? Porque muitas pessoas achavam que atrás dessa ajuda dela havia interesses, né? Eles achavam que ela queria converter as outras pessoas, né? Mas na verdade não, ela ajudava pessoas de qualquer religião, ela ajudava pessoas de qualquer situação. Ela queria mesmo era ajudar ao outro, né? Não olhava quem que ela estava ajudando, né? E também ela foi muito criticada porque ela defendia, né, a ideia de que a mãe não podia tirar o filho, né? Ela era contra o aborto. E isso também foi algo de muita crítica, né? Vamos ver quais foram as principais características então da Madre Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá, né, agora. Ela foi humilde, obediente, temente a Deus, solidária, caridosa, cheia de fé, né? Generosa, caridosa, que a gente possa se inspirar nela e ser também assim, né? Tem uma frase dela que eu gosto muito que fala assim: dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode não ser o bastante, dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final das contas é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. A gente deve se fortalecer nessa frase, né? Porque mesmo que a gente esteja fazendo bem, né, vivendo a vontade de Deus, sempre vai ter alguém que vai falar da gente, né, que vai falar que não está sendo bom o suficiente. Mas o que importa é o que Deus pensa da gente, né? Não o que os outros pensam. Então, no final é tudo entre a gente e Deus mesmo, né? Nunca foi entre a gente e as pessoas e nunca vai ser, né? Bom, que a gente possa se inspirar no exemplo da Santa Teresa de Calcutá, né? E acender a luz daqueles que se encontram na escuridão, né? Que o exemplo dela possa chegar ao nosso coração também, né? E tirando toda a treva, a escuridão que existe dentro de nós também, né? E que a gente possa se inspirar nela, que de acordo com as nossas vocações, né, de acordo com as nossas possibilidades. Santa Teresa de Calcutá foi chamada a ser uma freira, dedicar a vida dela aos pobres, mas cada um de nós tem uma missão nessa terra, né? Mas a gente precisa estar atento à voz de Deus, né? Assim como Santa Teresa de Calcutá dizia. Então, uma coisa que eu esqueci de falar, né, que o Papa João Paulo II, ele disse que a força da Madre Teresa de Calcutá vinha de como ela unia oração e ação, e a gente precisa pensar nisso também na nossa vida, né, de cristão católico, que a gente tem que, né, não somente rezar, mas colocar também a oração na prática, né, como ela fez, então que a gente possa se inspirar nela, né. Santa Teresa de Calcutá, rogai por nós.